Bom dia. Que Jesus continue nos dando muita paz, muita harmonia e muita sabedoria na nossa caminhada terrena. Hoje nós continuamos a estudar o livro psicografado por Chico Xavier, Reportagens de Além-Túmulo. O capítulo terceiro é a Vidência Esquecida. Benício Fernandes era assíduo frequentador de um grupo espírita, mas nunca se importara a enorme contrariedade por não participar da visão direta, dos quadros movimentados da esfera invisível. Ele tinha um mecanismo, ele se contrariava por não ter um mecanismo que expandia um único ponto. Desejava ardentemente os dons mediúnicos mais avançados. Fazia inúmeros exercícios para obtê-los. Iniciava-se os trabalhos habituais e lá estava o nosso amigo em profunda concentração, ansioso por surpreender as visões reveladoras. Tudo, porém, em torno do seu mundo sensorial, que são apenas as vibrações, ele percebia, mas ele não via. Terminada a reunião, ouvia velando a própria mata. Então, por que ele não via? Porque ele não tinha mensagem de espíritos conhecidos, de pessoas que passaram aqui na Terra. Então ele começava a criar mágoas por isso. Certas descrições de alguns companheiros. Ele ficava ouvindo os companheiros falando, mas ele não percebia o que os companheiros percebiam. E este observava a presença, os companheiros, observaram a presença de espíritos amigos. Aquele contemplara maravilhoso quadro simbólico. Falava-se de mensagens, de painéis, de luzes entrevistas. Dentre os visitantes comuns de passagem pelo grupo, surgiam preciosos casos de fatos vividos. Havia sempre alguém a comentar um acontecimento inesquecível de sabor doutrinário ocorrido no seio da família. Por exemplo, alguns amigos comentavam que tinha recebido mensagem psicografada de alguém que passou pela família. Havia sempre alguém que incorporava espíritos de pessoas que tiveram no seio familiar, ou que conhecido deles, mas ele não percebia nada disso. Benício não conseguia disfarçar a inveja, o desgosto e despedia-se. Então ele ficava decepcionado, porque que com ele não acontecia aquilo. E aí ele se despedia e ia e retornava ao seu lar. E ele se despedia quase bruscamente, nervoso, fisionomia estranha e taciturna, para entregar-se em casa aos pensamentos angustiosos. E aí chegava em casa, ele pensava, por que o meu amigo, na mesma reunião, recebia aquela mensagem e eu não conseguia? Tinha contato com aquele irmão ou aquele amigo que passou aqui na Terra, perto dele, e eu não conseguia. Por que razão não conseguia perceber as manifestações do plano espiritual? Seria justo acompanhar o esforço dos companheiros quando a seu vez se sentia desatendido em suas necessidades. Então, olha a decepção dele. E questionava, seria justo
os amigos de reunião verem e ele não ser atendido, vamos ver qual a análise, por que ele se decepcionava. A coisa ia assumindo caráter de terrível obsessão. Nosso amigo não mais ocultava o mal-estar íntimo. Se alguém, depois de uma prece, o interrogava sobre as observações próprias, esclarecia em tom desabito. Nada vi, nada assunto. Acredito que sou uma pedra. Imagine até que ponto ele chegou de mágoa, de ressentimento, por não ter percebido o que o seu irmão, às vezes sentado ao seu lado, mas no mesmo ambiente que ele percebia. Aquelas atitudes revelavam profunda desesperação aos companheiros preocupados. A situação agravava-se cada vez mais quando uma noite Benício sonhou que aportava ao mundo espiritual, convocado por um amigo desejoso de receber suas notícias diretas. Então, nós sabemos que às vezes num sonho, às vezes há um desprendimento do nosso espírito e a gente vai fazer uma análise de nossas vidas aqui no nosso dia a dia. Na paisagem de intraduzível beleza, o desvelado mentor abraçou e cogitou das suas amarguras. O mentor dele estava acompanhando o processo que ele estava sentindo. Tanto é que ele cogitou, ainda o acolheu, abraçando as amarguras que ele estava sentindo, os questionamentos que ele estava tendo. O pobre homem estava deslumbrado com o que via, sem encontrar meio de expressar a sensação de gozo que lhe ia na alma. Todavia, respondeu sem hesitação: meu grande benfeitor, não me posso queixar das minhas lutas terrenas, mas não devo ocultar minha grande mágoa. A respeitável entidade fez um gesto interrogativo, enquanto Benício continuava: desgraçadamente para mim, embora participe dos esforços de uma nobre agremiação de estudos evangélicos, nunca vi espíritos. Ele, aqui como muitos de nós, vem aqui, desenvolve alguns trabalhos, acha não está fazendo a caridade, mas o objetivo dele era ver espíritos. E ele não conseguia. Mas não está com luta temporária da cegueira, objetou o amigo venerado afavelmente. Esquece acaso que teu plano de trabalho está igualmente povoado de espíritos em diversos graus de ascensão evolutiva? Crês porventura que os habitantes da Terra sejam personalidades estranhas à comunidade universal? Então, ele estava trabalhando, como nesse momento nós estamos nesse ambiente, e tem outros espíritos pelos quais nós não o vemos, como ele também não via que era o que ele queria. Mas o mentor dele o adverte para isso. E ainda diz: crês porventura que habitantes da Terra sejam personalidade estranha à comunidade universal? Quer dizer, habitantes, eu, vocês, será que somos estranhas a toda a comunidade universal? Benício Fernandes experimentou imenso choque. Aquela interpretação inesperada lhe desnorteava o pensamento, como desejasse retificar o engano de suas cogitações, acentuou com algum desapontamento. Sinto ânsia ardente de contemplar os espíritos protetores, beijar-lhe as mãos todos os dias, manifestando-lhe meu reconhecimento. O comportamento dele, eu considero belo. Ele queria,
Mas talvez ele estivesse fazendo isso. Não estava vendo os espíritos. Mas nós vamos ver qual a indicação do mentor para que isso acontecesse. Aí ele diz: esqueceste tua velha mãezinha? Perguntou o mentor somente. Há quanto tempo não te recordas de orar com ela? Auscultando-lhe as mãos carinhosas. Então, o que ele quer dizer? Que ele está ansioso em ver o espírito, mas o que mais precisa dele, o que mais ele pode fazer, está do lado dele. Acreditas talvez que os cabelos brancos dispensaram os carinhos? O teu tio, esgotado nos trabalhos mais grosseiros do mundo por ajudar tua mãe na viuvez, convidaste, Benício, esses espíritos protetores de tua vida? Ele não fazia tudo aquilo com os espíritos protetores, os espíritos que estão no mundo espiritual, mas aqueles que estavam do lado dele, ele tinha condição de fazer. O discípulo da terra experimentou frio cortante na alma. No entanto, prosseguiu: compreendo, mas não me posso furtar o desejo de entrar em contato com as nobres entidades que dirigem ali tarefas e conceder-lhe os superiores desígnios. Não recorda teu chefe de trabalho diário? Interrogou o benfeitor vulnerável. Aqui nós temos sempre um chefe de trabalho. Diariamente, cada momento que nós vemos aqui, nós temos aqui no nosso ambiente um chefe de trabalho que o podemos designar de coordenadores do nosso trabalho. Mas ele foi designado para fazer isso. Então ele é um bom espírito dirigente. Supõe que a tua oficina e administração estivesse no mundo a esmo. Não desdenhes a possibilidade de entregares elevados programas de ação ao teu diretor de trabalhos terrestres. Viu, Fátima? Viu, Fátima? Auxilia a nossa obrigação, viu? Com a boa vontade sincera. Antes de examinar as decisões com púridos de crítica, procura um meio de contribuir com teu esforço, honrando-lhe os propósitos. E como o interlocutor estivesse agora profundamente emocionado, o amoroso mensageiro continuou: então nós temos sempre que ajudarmos, não só ao diretor, não só ao coordenador dos trabalhos, mas temos que ajudarmos um ao outro. E não ficarmos apenas preocupados com espíritos que nós sabemos que estão ao nosso redor. Olvidaste os diretores da instituição doutrinária onde busca benefícios? Aqueles irmãos muitas vezes são caluniados e compreendidos. Consideram o sacrifício. Quase sempre sofrem ataques de malícia humana e necessitam de companheiros abnegados para a obra generosa de suas fundações fraternais. É justo que não seja apenas mero sócio, contribuinte de despesas materiais, e sim participante ativo do trabalho evangélico, isto é, sincero sócio de Jesus Cristo. Então, ele aqui, o mentor explica a ele que não precisa ele apenas contribuir na parte financeira, mas que ele, como nós dizemos, arregace as mangas e vamos ao trabalho. E vamos participar com os diretores de nossas instituições, com os nossos coordenadores dessa entidade. O aprendiz da terra sentia-se extremamente envergonhado.
Por que ele estava envergonhado? Porque ele só queria ver espíritos. Ele só queria receber mensagens. Enquanto, dentro da entidade que ele queria obter isso, ele tinha um vasto campo de ação. Suas ideias modificavam-se em ritmo vertiginoso. Entretanto, na sua feição de homem do mundo, pouco inclinado a ceder das próprias opiniões, redarguiu em tom de mágoa. Ainda com mágoa, né? Sim, meu bondoso amigo, reconheço a justiça e a grandeza das vossas observações. Entretanto, nas minhas atividades terrenas, queria ver pelo menos algum espírito sofredor, alguma entidade necessitada ou ignorante. Eu já estava mesmo obsediado. Valendo-se da pausa que se fizer espontânea com os derradeiros argumentos, o carinhoso emissário voltou a dizer: alma desalentada, entre feridas e angústias, seres necessitados de assistência e de luz, não te lembras mais dos filhinhos que o céu te concedeu? Imagina. Penetra cegamente os portais da tua instituição, a ponto de não veres os enfermos e derrotados da sorte, que ali procuram o teu Evangelho de Jesus Cristo. Nunca viste os que se aproximam da fonte das bênçãos tomadas das intenções mesquinhas e criminosas, terríveis, obsessoras dos operários fiéis. É o caso dele, ele já estava obsediado. Né? Já tinha ao redor dele terríveis obsessores. Vinícius estava agora estático, demonstrando haver, afinal, compreendido. Andas assim, tão esquecido da evidência preciosa que Deus te confiou? Prosseguiu o mentor espiritual solicitamente. Se ainda não pudeste contemplar os espíritos benfeitores ou malfeitores que te rodeiam na terra, como queres conhecer e classificar as potências do céu? Eu acho que aqui foi um choque de reflexão para Benício. Como é que ele quer ver o que está no mundo espiritual ou no céu? E do lado dele existe tantos espíritos benfeitores. Aí ele diz, volta para casa e procura ver. Nesse instante, Benício sentiu-se perturbado pela explosão de um ruído imenso. Era o relógio que o despertava. Acordou, esfregou os olhos e preparou-se para tomar o trem suburbano dentro de alguns minutos. Ele tinha que sair do trabalho dentro de alguns minutos. Mas será que ele, nesses poucos segundos, ele refletiu tudo isso que ele ouviu durante a noite, que o mentor passou para ele? Nessa manhã, Benício Fernandes levantou-se, tomou café, abraçou mais afetuosamente a esposa e os filhos. Olha como ele já começa a mudar a visão que ele tinha em querer só. Agora ele já começa a ver o que está do lado dele. Cada coisa da sua modesta habitação apresentava, agora aos seus olhos, uma expressão diferente e mais preciosa. Antes de sair, foi beijar as mãos da sua mãe paralítica, o que não o fazia. Ele já teve uma atitude digna, uma atitude de amor, uma atitude de carinho. Perguntou pelo velho tio, que saíra mais cedo e engolfado em grandiosos pensamentos, dirigiu-se para o trabalho, meditando na providência divina que lhe havia permitido receber uma lição para o resto da vida. Que Jesus, que esse continue nos dando sabedoria para o entendimento de toda essa mensagem de hoje. Gratidão, meus amigos, gratidão a todos por me permitir passar mais um momento e refletir um pouco mais
com vocês nesse ambiente. Gratidão e um bom dia.